Política Impura. Um olhar sobre a semana. Boa noite, bem-vindos ao primeiro Política Impura do ano de 2018. Connosco, Henrique Prior. Olá, boa noite. Como boa estás, noite, Henrique? Olga. Bem, tiveste Como foi uma o boa teu passagem? ano? Sim, foi razoável. Muito bem, calmo em família, como se é demais Sim, agora, claro. nesta altura. Bom, e vamos passar à revista das notícias, das primeiras notícias de 2018. E começamos já com o debate político do Santana Lopes e Rui Rio. Como foi, Henrique? Assististe? Assisti ao debate e, inesperadamente, Santana Lopes deu aquilo que se costuma dizer uma banhada a Rui Rio. Encostou constantemente Rui Rio às cordas. Rui Rio não soube repostar, entrou em contradições, meteu os pés pelas mãos e tentou, naquilo que tentou atacar Rui Rio, parece que, tratando-se de uma eleição interna do PSD, e é isso que estamos a falar, não foi muito feliz, porque os militantes do PSD, apesar de tudo, veem com maus olhos a demissão do governo de Santana Lopes. E ele estar a dizer que foi Santana Lopes quem se meteu em trapalhadas, penso que não jogou a seu favor. Não jogou a seu favor. Dentro dos militantes, claro que fora do PSD, nós percebemos que sim, que isto joga a favor do Rui Rio. O problema é que a eleição é interna no PSD. E eu penso que aí ele não esteve bem para os objetivos que ele pretendia, que era, no fundo, mobilizar a seu favor o eleitorado do PSD. Sim. Agora, o que me chocou também foi a forma como, em determinado momento, Santana Lopes atacou o Rui Rio. Nomeadamente, a ida do Rui Rio à Associação 25 de Abril, como se fosse alguma coisa que um democrata, qualquer democrata, devesse evitar. A Associação de 25 de Abril tem à sua frente, nomeadamente, uma pessoa a quem a democracia portuguesa, a quem Portugal deve muito, que é o Vasco Lourenço. Sim. É uma pessoa altamente estimável, altamente estimada, e que qualquer cidadão português de qualquer espectro político devia ter muito orgulho em ser convidado para falar na Associação 25 de Abril. Sim. Afinal de contas, para Santana Lopes parece que não, parece que é uma... Parece que é um crime. É um crime, parece que é um crime. E isso significa que parece que ele que começou pelo MRPP a andar a aprender guerrilha urbana na Faculdade de Direito de Lisboa com o Arnaldo Matos, com os espingardas de madeira, parece que esse período já está esquecido e parece que, afinal de contas, aquilo que era a liberdade que ele próprio conquistou e que o país conquistou em Abril, que ele próprio conquistou para andar com essas figurinhas lá na Faculdade de Direito de Lisboa, parece que isso é alguma coisa de muito mal. Sim, isso caiu mal, não é? Caiu mal, com certeza. Bom, e vamos passar à questão... Mas desculpa lá. Sim. Eu penso que internamente este debate, se as coisas estavam a favor de Rui Rio, eu penso que internamente deve ter mudado a posição dos eleitores dentro do PSD a favor de Santana Lopes. Sinceramente, Rui Rio desiludiu-me, mostrou uma muito fraca capacidade de argumentação. E Santana Lopes mostrou aquilo que já lhe conhecemos, que é a enorme capacidade de argumentação. Pode o conteúdo ser frágil, mas pelo menos a capacidade de argumentação foi muito forte, ao contrário do Rui Rio.
E penso que este debate serviu para fazer inclinar a balança a favor de Santana Lopes. Vamos ver. Vamos ver. Sim, sim. Bom, então passamos muito em breve. Vamos passar então à questão do encerramento de 22 balcões dos CTT. De que forma é que isto afeta as populações, essencialmente? E como tens a dizer acerca disto? O grande problema é que isto é a continuação de encerramento de balcões do CTT. É curioso que os CTT estão a funcionar, foram privatizados com dois objetivos. Obter receita para o Estado e levar a cabo uma maior eficiência no serviço. Sim, estão a prestar um serviço público. Estão a prestar um serviço público. A receita para o Estado foi relativamente pequena, porque tem que ser contabilizada em termos de deve e haver. A verdade é que o Estado perdeu com o negócio. Perdeu pelo seguinte, é que os acionistas, os novos acionistas do CTT, estão a receber dividendos muito para além dos rendimentos que o CTT dá. Isto é, estão a descapitalizar o CTT. E não há aqui também um certo interesse em fortalecer o Banco CTT? Claro que há o interesse em fortalecer o Banco CTT, efetivamente. Em detrimento do serviço público. Em detrimento do serviço público. É certo que, e aí a administração do CTT terá alguma razão, há uma diminuição do correio tradicional das cartas. Efetivamente, porque... Portanto, nas lojas continua a haver imensa afluência. O grande problema é que continua por muitas razões, porque há muita gente, nomeadamente, que vai aos balcões receber as suas reformas. Portanto, há muita afluência. Nós vamos em todos os balcões, nomeadamente nestes que vão ser encerrados. Sim, nomeadamente no da Ariosa, por exemplo, houve agora uma movimentação do movimento do Utentes, porque é um serviço que é ali, naquele caso da Ariosa, com muita afluência ainda. Tem que se deslocar quilómetros para, muitas vezes, onde não existe transporte. O grande problema é que foram encerradas estações de CTT onde elas já existiam, e isto é apenas a continuação de um trajeto de encerramento de estações que prejudica altamente o público. E aquilo que foi assumido como compromisso a quando da privatização foi que o serviço público seria mantido. Ora, não é isso que está a fazer-se. Não está a cumprir o contrato de concessão desse serviço público. E o que é curioso é que antes da privatização nunca foi permitido a criação de um banco do CTT, mas agora é permitida a criação do banco do CTT com balcões espalhados pelo país e com um contacto privilegiado com os cidadãos. E isso é muito grave porque faz perder ao Estado enormes receitas que são apropriadas pelos acionistas, particularmente. E convém que isto seja dito agora, porque não se diz muito, particularmente pelo maior acionista, que é uma sociedade detida por Manuel Champollion. No fundo, é o Grupo Champollion. Tem 11%. Tem 11%. É o Grupo Champollion a tomar conta novamente do banco. E é curioso, o Manuel Champollion, numa entrevista que recentemente deu a um jornal, disse: a manterem-se as coisas assim, os CTT poderiam ser objeto de uma oferta pública de aquisição e serem transmitidos para as mãos de estrangeiros. Eu rima bom rir com o cinismo de tudo isto. Sim, porque me lembrei do pai dele, que a quem foi dada de mão beijada o Banco Tota e Açores, que era público, e lhe foi dado ao preço do Amijona, e ele logo a seguir fez a venda com
lucros enormes, fez a venda do banco aos espanhóis. Isto é, o portuguesismo deles é esse. A preocupação deles é essa. É obterem o maior lucro possível numa posterior venda do banco a estrangeiros. Entretanto, eles vão invocando, o Manuel Champollion vai invocando o seu largo portuguesismo, que nós suspeitamos muito bem que é o do pai, que quando vendeu o Banco Tota e Açores aos espanhóis. Sim, sim. Bom, passamos à próxima questão. O Estado vai arrecadar 37 milhões em impostos até novembro, são quase mais 2 milhões que no ano passado. Isto quer dizer que a economia está realmente a fortalecer-se. Está a fortalecer-se. Provavelmente o crescimento da economia será superior ao estimado. Isto tem a ver também diretamente andará com... muito por volta dos 3%. Tem muito a ver também estes impostos com a baixa do desemprego. Há mais pessoas empregadas. Há mais pessoas desempregadas, não só com o aumento da atividade económica, com o aumento das vendas na indústria, no comércio, na restauração em particular, que cresceu imenso. E o aumento do salário mínimo também permite um maior imposto. Permite maiores receitas. Embora não é bem assim, porque quem tem o salário e quem oferece o salário mínimo não acaba por não pagar impostos. Não é isso. O problema não foi do salário. Houve um conjunto de impostos que aumentou. Diminuiu, por exemplo, o imposto sobre o tabaco, mas aumentou bastante as receitas do IVA. Aumentaram bastante a receita do imposto sobre produtos petrolíferos. Isso significa que há um maior consumo de combustíveis, e quando há maior consumo de combustíveis nós sabemos que isso é um indício de aumento da atividade económica. Depois, aumentou também a venda de veículos. Isso também é um indício de que houve um aumento da atividade económica. As pessoas passaram e um aumento também das expectativas, porque as pessoas passaram a comprar mais automóveis, portanto, dedicar os seus rendimentos ao consumo. E isso permitiu, portanto, um aumento também das receitas do imposto automóvel. Portanto, há aqui um conjunto, e do IVA automóvel, há aqui um conjunto de impostos que permitiram que o Estado arrecadasse muito mais do que aquilo que estava previsto no Orçamento Geral do Estado, e isso é um bom sinal, porque significa o retomar, um crescimento da atividade económica para além daquilo que era esperado. Vamos lá ver se 2018 vai permitir continuar, ou pelo menos que esse crescimento não abrande. A expectativa, as projeções são de um ligeiro abrandamento, no entanto, poderá eventualmente esse abrandamento não ocorrer. Vamos esperar que não ocorra. Sim, com certeza. Bom, e passamos agora também à notícia que esteve na ordem do dia esta semana, o veto do Presidente relativamente às alterações à lei dos partidos. Era aquilo que se esperava, e é bom que os partidos sejam sensíveis a alguns argumentos do Presidente. As coisas... vamos lá ver, nós temos que ver as coisas não em termos de interesses imediatos dos partidos, mas em termos estruturais do país. Uma lei destas deve ser uma lei estrutural, deve ser uma lei que tenha uma função de estruturação da nossa democracia. O que é que queremos da nossa democracia e como é que queremos que ela seja financiada? Ora, eu penso que o Presidente colocou bem a questão nesse aspecto, e penso que
houve, particularmente por parte do Partido Comunista, há uma oposição excessiva, manifestamente excessiva, ao veto presidencial, e aquilo que o veto presidencial pôs em questão foi, sobretudo, por aquilo que eu me apercebi, foi sobretudo a possibilidade de haver uma retroatividade da lei, isto é, da lei se aplicar a processos em curso, ou processos que venham a ser intentados em tribunal, e isso significaria que a meio do jogo haveria uma decisão no sentido de dar a vitória a uma das partes, uma decisão jurídica através da criação de uma lei no sentido de dar a vitória a umas partes, o que não deve ser possível, não é admissível que assim seja. Aliás, os impostos em princípio não têm efeito retroativo. Só excepcionalmente é que devem ter efeitos retroativos. Por outro lado, havia outro problema muito importante e que o Presidente levantou: é a desigualdade de tratamento relativamente aos cidadãos independentes e aos movimentos que se candidatam às eleições. Ora, essa desigualdade, em meu entender e no entender do Presidente da República, é inconstitucional. Portanto, deve haver um tratamento igual dos movimentos cidadãos que se candidatam a cargos públicos. Se bem que também são coisas um pouco diferentes. São coisas diferentes, mas os direitos... O movimento não é um partido. O movimento não é um partido, mas os movimentos formam-se para fins eleitorais. As eleições permitem subvenção do Estado. Mas permitem que se escolham opções políticas. Isto é, os movimentos, juntamente com os partidos, têm também uma função educativa do eleitorado. E o monopólio da atividade política por parte dos partidos não é saudável à democracia. A democracia deve alargar-se aos próprios cidadãos, independentemente de eles terem uma opção partidária. E discriminar negativamente os movimentos cidadãos que pretendem participar na atividade política do país, isso é nocivo para o país. Penso que uma nova reflexão sobre a lei irá melhorá-la e melhorá-la sem prejuízo de qualquer partido, porque penso que o veto não foi, ao contrário do que diz o Partido Comunista, não foi direcionado para o Partido Comunista. O veto, penso que o veto foi direcionado, embora, sobretudo por causa da festa do Avante e o Partido Comunista acaba por ser mais prejudicado. Mas certamente que o Partido Comunista arranjará formas de resolver o problema em termos legais e não desta maneira discriminatória, fácil e discriminatória, e inclusivamente, como disse, colocando em causa a verdade ou a função dos tribunais, porque seria, no fundo, o legislador substituir-se aos tribunais numa decisão no que toca aos processos. Não haverá aqui, por parte da comunicação social, um alimentar desta polémica para cativar mais audiências e arrastar? Claro, a comunicação social faz disto. Vamos lá ver, a comunicação social, as questões, acho que o Presidente fez bem, mas claro que tudo isto é altamente empolado por uma comunicação social no nosso país que tem falta de assunto. E que à falta de assunto, quando aparece normalmente a nossa comunicação social, aquilo que vemos é cada vez mais, não só manipular, o que vemos é sangue nos jornais, é as mortes, os tiros, as facadas, isto é,
é a falta de seriedade, a falta de assunto sério. E encontrou aqui um assunto que poderia dar um live de seriedade e que, por outro lado, permite inclusivamente alimentar uma coisa de que o populismo, determinado tipo de populismo, gosta muito, que é o confronto com a crítica aos partidos, a crítica ao sistema partidário. Eles são uns malandros que estão lá na Assembleia da República, Também houve uma coisa, e isso é verdade. A lei foi aprovada, uma lei destas devia ter um debate mais alargado, mais público. Mas foram constituídas comissões já há vários meses na Assembleia da República. O debate foi, claro. Aliás, pode-se consultar no site da Assembleia da República. Em termos de legislação, mas claro, nós sabemos... É um processo claro e limpo. Sim, é um processo claro e limpo em termos de produção legislativa por parte da Assembleia da República. Já não é assim no que toca à participação dos cidadãos até numa lei destas, que os cidadãos devem participar na discussão de uma lei destas. Isto devia ser aberto à discussão dos cidadãos. Os cidadãos devem dizer o que pensam destas coisas. A legislação deste género, que é uma legislação estrutural para o país e que define muito o que deve ser a nossa democracia, é uma legislação na qual devem participar os cidadãos. Obviamente que não, os cidadãos não legislam, mas devem contribuir para o aperfeiçoamento da legislação que o órgão legislativo por excelência, que é a Assembleia da República, produz. E isso também, e o Presidente da República notou isso, e bem, não houve a necessária divulgação pelos cidadãos e a discussão pelos cidadãos de uma lei que lhes interessava e que eles devem, e infelizmente no nosso país há um déficit democrático muito grande, a abstenção é cada vez maior e a abstenção é cada vez maior também porque a legislação é feita muitas vezes às escondidas dos cidadãos. A legislação importantíssima deve ser mais aberta à discussão e participação dos cidadãos, para que eles sintam que não são as pessoas eleitas apenas, não são apenas os deputados e o governo que produzem legislação, não são apenas esses que governam o país, que eles próprios também têm direito a participar na governação do país. Seria um processo ainda muito complexo. É um processo muito complexo, mas é um processo desejável. Sim. Mas é um processo desejável. Sim. A participação, quanto mais ampla dos cidadãos, melhor. A democracia só se fortalece com isso. Sim. Vamos passar agora às notícias internacionais, com a notícia de que o Banco Central Europeu vai este mês reduzir para metade as compras mensais de dívida perante os sucessivos sinais de fortalecimento da economia. O que é que isto tem, concretamente, esta medida? De que forma vai afetar Portugal? Eu penso que vai afetar, negativamente, na medida em que irá fazer crescer os juros, subir os juros que o país paga. Não muito, mas irá fazer subir os juros que o país paga. E é uma medida que beneficia sobretudo os países, a Alemanha e os países do Norte, porque esses já têm taxas de juro suficientemente baixas e que não irão baixar mais. E, portanto, relativamente a eles, não há qualquer prejuízo com esta situação. Ao contrário do que diz o Banco Central Europeu, a retoma económica, embora razoável, não é propriamente boa, são 2,4%, prevê-se um crescimento de 2,2% das economias da zona euro para este ano, e, sobretudo, o pretexto utilizado pelo Banco Central Europeu também não é correto, que é a inflação estar a subir. Não está. A inflação
neste momento está 1,4%, muito abaixo daquilo que são as metas do Banco Central Europeu. E juros baixos incentivam o consumo, e incentivando o consumo incentivarão também a inflação. Ora, isto vai traduzir-se, no fundo, no aumento do juro da dívida de Portugal. Da dívida pode ser baixo, mas vai traduzir-se dos países, particularmente dos países como Portugal e a Grécia e a Itália vão sofrer com isso. Não já os países nórdicos. Isso significa uma política financeira por parte do Banco Central Europeu, uma política monetária por parte do Banco Central Europeu, que beneficia mais a Alemanha e os países nórdicos e prejudica Portugal e os países do Sul, particularmente os países do Sul. E não era precisamente o juro da dívida que devia ser negociado para permitir também aqui uma certa folga ao país? Neste momento, a negociação do juro também, repara, o Banco Central Europeu compra a dívida pública, compra as dívidas, compra aos bancos e empresta dinheiro aos bancos a 0%. Sim. De juros. E nós temos quanto do juro da dívida? Nós neste momento ainda estamos a pagar ao Fundo Monetário Internacional cerca de 3,5%. Mas a manutenção de juros baixos... No fundo não foi uma ajuda. Não é? Pois não, é que a manutenção de juros baixos e a aquisição de dívida portuguesa poderia fazer com que o país fizesse rolar a dívida de uma maneira mais favorável e continuasse com a política de antecipação de pagamentos ao Fundo Monetário Internacional, de modo a libertar o peso da dívida ao Fundo Monetário Internacional no conjunto da dívida pública portuguesa. E por outro lado, poderá o financiamento aos bancos, do Banco Central Europeu aos bancos, o empréstimo de dinheiro do Banco Central Europeu aos bancos nacionais, também, que era a taxa de zero, crescer ligeiramente, o que significa que os juros cobrados pelos bancos também aos cidadãos vão crescer ligeiramente. Bom, vamos para a frente, estamos quase a acabar o nosso programa e vamos passar para o Irão, onde no início deste ano já morreram 22 pessoas em conflitos. Está cada vez mais grave a situação naquela zona. Está cada vez mais grave e nós percebemos o que é que está por trás disto. Como é óbvio, por detrás destas manifestações, que são altamente minoritárias, elas até têm razão de ser, têm alguma razão de ser. Há uma crise no Irão neste momento. Não há fome no Irão, não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. O que há é que o governo do presidente Hassan Rouhani deu expectativas aos cidadãos muito superiores àquelas que efetivamente está a conseguir. E isso está a tornar grupos de cidadãos descontentes. Mas essas manifestações de descontentamento são levadas a cabo por uma reduzida minoria. E, ao contrário do que sucedeu anteriormente, nomeadamente com as manifestações em 2009, em que eram milhares e milhares, centenas de milhares ou até milhões de pessoas que vinham para a rua, agora são centenas de pessoas ou até dezenas de pessoas e que levam a cabo distúrbios, inclusivamente a morte de polícias, como já sucedeu. Ora bem, tudo isto é orquestrado pelos Estados Unidos e por Israel, porque os Estados Unidos estão a invocar a aceleração da atividade de produção de energia nuclear por parte do Irão, o que é uma falsidade. Não, isto vale o mesmo que as afirmações de Colin Powell em 2003 de que
o Iraque estava a produzir armas químicas de destruição maciça, que depois veio-se a provar que isso era tudo falso, e aquilo que provocou foi a invasão do Iraque e a destruição de um país e a destruição de património, um sofrimento inacreditável de um povo que continua até hoje. Os Estados Unidos não se importam com a liberdade, com a democracia, com nada. Se importassem, viravam-se para a Arábia Saudita, que é o seu principal aliado. Não é? Não se importam com isso. Importam-se neste momento em satisfazer os seus interesses e os interesses de Israel no caso concreto. E o Irão é a maior ameaça aos interesses de Israel. Mas está completamente enganado. É que o Irão não é o Iraque. O Irão neste momento é um país forte. As populações do Irão, como se viu, estão à frente do seu, ou a favor do seu presidente, e estão a mobilizar-se altamente a favor do seu presidente, que representa uma réstia de libertação da dominação religiosa do Irão. É que, lamentavelmente, Hassan Rouhani, que é tão atacado pelos Estados Unidos e por Israel, representa relativamente ao líder religioso e chefe supremo de facto do Irão, que é Ali Khamenei, representa uma alofada de ar fresco, de democracia e de liberdade que anteriormente não existiu. O anterior presidente também alinhava com Ali Khamenei inteiramente, e Hassan Rouhani não faz, e a sua abertura às liberdades está, afinal de contas, a ser contrariada pelos Estados Unidos e por Israel. Não vai ter efeito porque, nomeadamente, para além de o Irão não ser o Iraque, obviamente que também, certamente que quer a Rússia, quer a China, que têm relações privilegiadas com o Irão, não permitirão que haja no Irão o aventureirismo que Bush levou a cabo no Iraque. Bom, e agora, para terminar, saiu esta semana o livro de Michael Wolff sobre Donald Trump. O que é que nos tens a dizer sobre isso? Bem, isto revela-nos a verdade sobre Donald Trump, que ele, além de ignorante, impreparado e que nem sequer gosta de estudar, que ele não aguenta, não foi além da quarta emenda na leitura da Constituição, ignora a Constituição, não a quer ler, não quer saber de nada, não prepara as suas intervenções, mas sobretudo percebe-se que efetivamente há ali, além de uma grande incapacidade, de uma grande ignorância, percebe-se que há ali negócios incríveis por detrás, e que, além de estar a Rússia altamente metida na eleição de Trump, e que a sua eleição constituiu uma autêntica traição à pátria, como é dito no livro, e além disso há suspeitas claríssimas de que há enorme lavagem de dinheiro através desta eleição. Isto é, o crime internacional está altamente ligado, o crime económico internacional está altamente ligado a esta eleição de Trump. É aquilo que resulta deste livro de Michael Wolff. Ainda não chegou às livrarias portuguesas. Não chegou às livrarias portuguesas, foi publicado em inglês, teve um amigo meu, teve a amabilidade de me enviar, já li alguma parte dele, nomeadamente tenho aqui algumas fotocópias, em que Michael Wolff diz que a chegada de Donald Trump ao poder em 20 de janeiro de 2017
constituiu a maior tempestade política depois do caso do Watergate, que levou à admissão do presidente Nixon. Vamos ver o desenrolar de tudo isto. Trump está a pretender impedir a publicação do livro, a divulgação do livro, obviamente não o vai conseguir, e vamos ver o que é que vai sair daqui, se vai sair um novo caso Watergate que vai levar à admissão de Trump. Eu penso que vai ser o destino de tudo isto, de toda esta trampalhada, criminosa trampalhada em que os Estados Unidos se meteram e meteram o mundo. Bom, e ficamos por aqui. Obrigada, Henrique. Obrigado, Olga, muito prazer em estar contigo. Obrigado, senhores espectadores e ouvintes, por me verem e ouvirem. E fica assim, termina assim o primeiro programa do Política em Pura 2018. Até para a semana.